uma instituição para menores, irmãos. E eu fiquei morando nessa instituição para menores até os 11 anos e alguns meses. Quando eu fiz 11 anos e alguns meses, eu fugi dessa instituição. Eu fui morar na rua, bendito o nome do Senhor. Morei na rua por 3 meses, ao 3º mês. Me deu uma saudade do meu avô, eu voltei para casa e falei, vovô, deixa eu morar com o senhor. Ele falou, tá bom. Fui morar, nós morava numa favela chamada Canto do Cemitério. Então eu já tinha 12 anos de idade, eu vinha do colégio, passei por um campo de futebol que tinha nessa favela e alguém me chamou, Cezinha, que foi o meu apelido desde pequeno até o dia de hoje. Cezinha, vem cá. Eu fui, ele falou, você quer ganhar uma graninha? Eu falei, quem não gosta de ganhar uma grana? E aqui ali eu fiquei, irmão, para nós importar. Eu ganhei aquele dinheiro dos 12 até os 24 anos de idade. Nesse inteirinho, irmão, nesses anos que eu fiquei no tráfico, eu galguei alguns postos, irmãos, que existe uma hierarquia no Rio de Janeiro, numa facção que eu fiz parte, e eu cheguei a gerente geral daquela favela, tendo comandado 3 favelas no Rio de Janeiro. Eu agradeço a Deus que nesse inteirinho, irmão, nesse tempo, eu conheci um homem chamado Cláudio José Avelar. Ele era um homem muito... Valmir conhece ele, nosso irmão. Ele não era, foi meu sócio no mundo do crime. Nós comandava mesmo a favela, dividíamos o lucro. E ele, irmão, era um baixinho desse tamanhozinho. Um dia, irmãos, eu fui preso para nós encurtar, ganhar tempo. Eu fui preso, fui condenado a primeira vez a 14 anos de prisão. Fui para a cadeia, irmão, bendito é o Água Santa, da Água Santa para o presídio Evaristo de Moraes. Morando no Evaristo de Moraes, irmãos, o Cláudio mandava para mim uma quantia que nós chamamos de caixinha do Comando Vermelho. Aquele todo mês ele mandava aquela importância para mim. Mas teve um mês que o dinheiro não chegou no presídio, segundo mês o dinheiro não chegou, no 3º mês o guarda me chamou na porta da minha cela. Quando eu fui atender, ele me entregou uma carta. Aquela carta era do Cláudio, endereçada a mim. Quando eu abri aquela carta, estava datada daquele dia, daquele mês e daquele ano, e aquela carta dizia assim, Gilmar, César, a paz de Deus, santo é o Senhor, já não te posso mais mandar o dinheiro, porque Deus me chamou na congregação cristã do Brasil. Recebi essa carta numa terça-feira. Na quarta-feira da outra semana, o guarda me chamou de volta. César, eu falei meu sobrenome, falei o meu RG, e ele disse, arruma tudo que tu vai. Eu falei, não me transfere para presídio nenhum não, que eu estou muito bem aqui, se eu for para outro eu vou ter guerra. Ele falou, não, tu vai embora para casa, acabou de chegar o teu alvará de solto. Eu peguei o valor que eu tinha, irmão, e fui para aquela favela onde morava toda a minha parentela, minhas tias, meus primos, inclusive o Cláudio. Quando eu cheguei na entrada daquela favela, fui recebido pelo chefe local, que já era outro que estava comandando. Ele fez um churrasco em minha homenagem, e nós fomos, irmãos, para um barraco que tinha no alto do morro, e naquele barraco, irmão, muita droga, muita bebida, e eu falei, e o Cláudio? Ele falou, Cláudio, nós vamos contar a história do Cláudio para você. Tentamos matar o Cláudio umas 10 vezes, e todas 10 vezes aparecia alguma coisa impedia, então nós deixamos ele em paz porque ele ficou maluco. Ele anda de terno e gravata com a pastinha preta debaixo do braço. Santo é o nome do... O Cláudio era muito meu amigo, nós somos irmãos hoje em Cristo, mas éramos irmãos. Então eu disse para eles, quando o Cláudio me ver, ele vai deixar esse negócio de crente. Nós era unha e carne. E quando eu acabei de falar, demorou uns 20 minutos, olhei da janela do barraco, vinha Cláudio, o maior traficante que eu conheci da minha cidade e o maior assaltante que eu conheci da minha cidade, subindo a favela com uma roupinha toda suja de cimento e uma marmita debaixo do braço. Eu já não acreditei. Ele vinha subindo, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, ele deu um sorriso de orelha a orelha, a marmita caiu, ele abriu os braços, correu, me abraçou, me apertou, ele disse no meu ouvido, meu querido. Eu afastei ele com a mão, falei, que linguajar é esse? Ele falou, não, que ontem eu fui congregar e eu não sabia, mas Deus falou que eu ia abraçar alguém que eu amo muito. Coisa linda!
Linda, Jesus! Para dentro do barraco e disse: Cláudio, para com esse negócio de ser crente. Vamos voltar a ser o Cezinha e o Quiló, que era o apelido dele. Vamos voltar a comandar a favela. E ele disse: César, desde quando o Senhor me chamou, eu tenho buscado a palavra ao teu respeito. Glória a Deus. E um dia Deus falou: aquele que está lá, você nunca mais vai ser parceiro dele, mas um dia ele vai ser o teu companheiro. E eu então falei para Cláudio: vou fazer um trato contigo. Tu não fala de Deus comigo, passa aqui pelo movimento, que a pouco ele tinha que passar na casa dele, não me fala nada, não faz nada, que senão eu vou passar o rolo em você. E Cláudio, com uma sabedoria que Deus lhe deu, peculiar daquele que obedece a palavra, passava todos os dias naquele movimento e falava: a paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus. Eu dizia: a paz de Deus. Passado 9 meses, irmão, um dia Cláudio me parou e disse: nunca mais eu falo mais a paz de Deus contigo. Agora eu vou te entregar na mão de Deus. Quando o Cláudio falou isso comigo, não passou uma semana, fiquei devendo 50 mil cruzeiros naquela época para essa facção criminosa, jurado de morte pelos bandidos, pela polícia. E um dia, numa sexta-feira, num desespero tremendo, mas um desespero de alma, irmão, o Cláudio vinha da congregação. Eu chamei o Cláudio, falei: Cláudio, se o teu Deus fosse bom, ele pagava a minha dívida e me fazia eu virar crente, mas o teu Deus não está com nada. Mas o baixinho, neguinho desse tamanho, com a autoridade de Deus, puxou o paletó, olhou no oriento peba que ele tinha daquele tempo e disse: Cezinha, são 10 horas da noite, hoje é o teu último dia de criatura na terra, bendito seja o nome do Senhor. Isso era numa sexta, passou o sábado, irmãos, e para nós encurtar, eu fui acometido de uma enfermidade que me impediu de locomover e eu fiquei paralítico da cintura para baixo. Os médicos não descobriram o que eu tinha. Um dia eu estava em casa, Cláudio chegou com 8 crentes, saudoso irmão Antônio Reis, um homem de 1,90 m, chegou na porta do meu quarto, apontou para mim e disse: Cláudio, esse aí é que é o tal do Cezinha, que você diz que é terrível aqui na favela. Cláudio disse: é ele. Ele falou: terrível é o nosso Deus, hoje é domingo, nós vamos levar ele para congregar e Deus vai fazer uma obra. Congregar numa cadeira de roda e colocaram no banquinho da frente aqui a cadeira do lado. Subiu um servo de Deus para atender, que não era da minha cidade, ele morava a 100 quilômetros em Paraíba do Sul, 100 quilômetros, mas naquele dia Deus mandou ele lá. Nosso irmão Antônio Mariano do Nascimento Filho, eu vou te falar nome para nós deixar tudo às claras. Esse homem subiu para atender e ele pediu o primeiro hino, pediu desculpa a irmandade, mas pediu o primeiro hino. E o primeiro hino que ele pediu foi o 81 antigo. Um homem chegou-se a Cristo Senhor e disse-lhe: mestre. Quando ele começaram a cantar, o anjo parou do lado dele, todo de branco, puxou assim a túnica, pegou um arco e pegou uma flecha dourada. E eu fiquei vendo aquilo, aí eu queria cutucar o Cláudio e eu não conseguia, a voz não saía. E daquele ser todo de branco apontou aquela arma para mim, aquele arco, aquela flecha, e largou aquela flecha em minha direção. Eu entrei no desespero, e quando aquela flecha ia me atingir, uma mão negra apareceu, quebrou aquela flecha e disse: Cezinha, você é um cara esperto, bandido velho, cadeiro, não cai nessa história não, isso é para te enganar. E eu voltei a ser o Cezinha de novo. E aí eu fui para casa. Na segunda-feira acordei bonzinho, falei: que ser crente nada, vou tomar um banho e vou voltar para o mundão. Quando estava tomando banho, a perna amoleceu, eu caí no chuveiro. Gritei alguém que subiu correndo: o que está acontecendo? Eu falei: a minha perna não estou sentindo de novo. Ela falou: isso é negócio de crente, eu não vou me meter não, eu vou chamar o Cláudio. Irmão, isso era segunda, nós só tínhamos culto nessa igreja. Coisa linda, Jesus! Domingo, eu só andava quinta e domingo. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado eu ficava paralítico. Isso foi no dia 17 de junho
19, até o dia 9 de agosto do mesmo ano, no dia em que eu desci nas águas do Santo Batismo, e a partir daquele dia, nunca mais eu fiquei. Começamos a caminhar, irmão. Estou em casa, numa alegria do céu, batem na minha porta. Era um menino, me entregando um bilhete, que nós chamamos lá no Rio de catatal. Nesse bilhete, quando eu abri, estava escrito: hoje tu vai morrer. Peguei aquele bilhete, coloquei numa mochila e coloquei uma meia dúzia de peças de roupa nessa mochila. Fui embora para casa do Cláudio. Falei: Cláudio, aí os caras mandou para mim esse bilhete, eles falaram que vai me matar. Cláudio disse: mata nada. Eu falei: porque não é contigo, neguinho. Ele falou: hoje tem culto, rapaz, vamos congregar. Eu falei: que congregar, rapaz, os caras matam. Falou: vamos ver o que Deus fala. Mas ele insistiu tanto que eu falei: tá bom, então vamos. Cheguei lá, irmão, Deus tomou o meu antigo cooperador, um velhinho da cabeça branquinha. Glória a Deus. Deus tomou aquele velhinho, apontou para onde eu estava e disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua Coisa direita. linda, Deus! Não será atingido. Irmão, aquela palavra foi aquela injeção de vitamina, não é aquele comprimidinho, não, é injeção. Que bate na hora. Quando acabou o culto, o Cláudio falou: e aí? E aí, como é que vai fazer? Eu falei: vou para casa. Vou dar uma palavra dessa. Glória a Deus. Fui para casa. Cheguei em casa, não comi uma macarronada, carne moída. Sentei num sofazinho de 2 lugares, fiquei lá. Quando deu 11 horas, irmão, a minha porta foi arrombada, pá, com pesada. Quando eu olhei, irmão, 10 homens encapuçados de touca ninja, escopeta e pistola na mão, falando: nós vamos te matar, Cezinha. Eu levantei e falei: peraí, não me mata não, esqueci da palavra, esqueci do Salmo 91, porque o crente no perigo, ele esquece de tudo, mas Deus não esquece dele. Esqueci da palavra, irmão. Esqueci de tudo. Falei: não me mata não, que agora eu sou crente. Ele falou: nós viemos aqui, nós mata crente, mata macumbeiro, nós mata quem está no nosso caminho. Falei: mas agora eu estou numa igreja boa, que os homens sentam de um lado e as mulheres de outra, que as mulheres usam um pano branco chamado véu. Ele falou: não é possível. Meu Deus! Ele falou: sai todo mundo daqui de dentro, deixa eu ficar quietinho, sozinho com Cezinha. E aquela arma apontada para mim. Ele falou: repete o que você falou. Aleluia! A igreja com os homens sentam do lado, as mulheres sentam do outro. Ele começou a chorar, ele começou a baixar a arma. Ele falou para mim: tu não acredita. Aleluia, Jesus! Da congregação, a minha mãe é crente da congregação, a minha irmã organista da congregação, os meus 2 irmãos é crente da congregação. Ele disse: quanto é que você está devendo? Eu falei: estou devendo 50 mil, cabeção. Ele falou: vou fazer um negócio contigo, vou trocar contigo, porque quando eu era criança, aos 12 anos de idade, eu recitava: santo é pagar a tua dívida, mas tu vai ser crente até morrer, santo. Falei para ele: joia, troca justa. Troquei com ele, santo é o Senhor. E fui agraciado, irmão, porque foi pago 2 dívidas, Júlio. A de 50 mil e a dos meus pecados. Eu agradeço a Deus por muitas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Desse tempo para cá, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, temos visto muita obra. Deus chamou 35 bandidos. Quando eu era garoto novo, nós tínhamos disposição de entrar nas favelas, nas vielas, nos valados, e o Senhor fazer muita obra. Irmão Valmir está aí, conhece muito, companheiro nosso, e nós entrava na favela da Formiga, não tinha um crente. Não tinha um crente. Primeiro crente lá foi o gerente geral da favela da Formiga, que é o irmão Alex, hoje cooperador da Formiga. Bendito seja o nome do Senhor.
agradeço a Deus por